Ei, mestre do estudo eterno, me diz uma coisa. Quantas vezes você já releu a mesma página achando que dessa vez vai? Spoiler, não vai. Porque o problema não é falta de leitura, é excesso de esforço mal direcionado. Seu cérebro não é um HD externo, é um sistema biológico com regras próprias. E quando você tenta aprender no modo força bruta, ele simplesmente desliga. A real é que você está tentando absorver conhecimento como se estivesse bebendo água com um garfo. Tá molhando, mas não tá enchendo. A boa notícia? Isso não é culpa sua. A escola nunca te ensinou como a sua mente realmente funciona. Mas hoje eu vou, e quando você entender as 8 regras que fazem o cérebro entrar em modo turbo, vai perceber que aprender mais rápido não é questão de dom, é questão de estratégia. Anos atrás, eu era aquele cara que achava que virar noites estudando me tornaria mais inteligente. Enchia a mesa de livros, grifava textos inteiros com marcador amarelo e acreditava que, se eu não estivesse exausto, não estava aprendendo direito. Até que um dia, travei. Meu cérebro simplesmente desligou. Eu li a mesma página 10 vezes e não absorvia nada. Pior, esquecia em 2 dias o que demorava 2 semanas para decorar. Foi quando um mentor me deu um soco de realidade. Você não tem problema de aprendizado, você tem problema de ignorância biológica. Tá lutando contra o seu próprio cérebro. E foi assim que descobri. O segredo não é bater mais forte, é aprender na direção certa. Se você já se sentiu travado, frustrado ou lento para absorver coisas novas, relaxa. O problema nunca foi você, foi o método. E aí veio a pergunta que mudou tudo. Se o seu cérebro fosse uma máquina, você seria o gênio que a opera? Ou o leigo que só sabe apertar o mesmo botão até ela quebrar? Porque olha só o paradoxo. Seu cérebro processa 11 milhões de informações por segundo, mas você insiste em estudar como se ele fosse uma velha máquina de escrever. Não é justo. E o pior? A ciência já tem todas as respostas. Já sabemos exatamente como o cérebro aprende, fixa e acelera qualquer habilidade. O problema é que 95% das pessoas nunca vão usar esse conhecimento. E você vai continuar sendo uma delas? Ou vai finalmente descobrir como transformar sua mente numa usina de aprendizado acelerado? Porque os próximos minutos vão te mostrar o que escolas, cursos e livros nunca te ensinaram, e é mais simples e assustadoramente poderoso do que você pensa. Imagine que seu cérebro é como uma floresta tropical, viva, pulsante e em constante mutação. Cada novo aprendizado é como abrir um caminho na mata fechada. E aqui vem a primeira bomba. Seu cérebro não é um HD que enche de informação. Ele é um jardineiro biológico que poda, cultiva e decide o que merece crescer. Quando você entende isso, percebe por que decorar livros inteiros é a receita certa para o fracasso. Aqui está o pulo do gato. Seu inconsciente processa 11 milhões de bits por segundo. Sua parte consciente, apenas 40. Isso não é um bug, é o maior trunfo da sua evolução. É por isso que você lembra cada detalhe do seu primeiro beijo, mas esquece o que almoçou ontem. Seu cérebro não armazena informações, ele armazena significado. E isso nos leva ao segredo número 1. Seu filtro natural de atenção é o que separa os gênios dos medíocres. Quer descobrir como controlá-lo? Então já se inscreve no canal e vem comigo até o final porque o último segredo vai explodir a sua mente. Você foi enganado. Te venderam a ideia de que multitarefa é produtividade, quando na verdade é o maior sequestrador do seu potencial. Seu cérebro não foi feito para dividir, foi feito para impactar. Feche os olhos por um segundo. Eu espero. Lembra daquela vez que você estava tão absorto em algo que o mundo desapareceu? Talvez num jogo, numa música, num momento especial? Pois é. Você já conhece o estado mental dos gênios, só não soube replicá-lo. Pesquisas de Harvard revelam, quando você realmente foca, seu cérebro libera uma explosão de noradrenalina e dopamina, um coquetel químico que faz o conhecimento grudar na sua memória como tatuagem. O problema? 92% das pessoas nunca experimentam isso, por pura falta de estratégia. Sua atenção não é um holofote que ilumina tudo meia boca. É um laser que precisa de um alvo concreto. Cada vez que você checa o celular enquanto estuda, é como desligar um bisturi no meio da cirurgia. Mas aqui está o segredo sujo.
Mesmo o foco total pode ser inútil se você ignorar a próxima armadilha, a que está destruindo sua capacidade de aprender sem você nem perceber. Alerta vermelho. Seu cérebro tem um limite de dados como a internet da sua casa. E adivinha, você está estourando esse limite todo santo dia sem nem perceber. Lembra quando você abriu 15 abas do navegador, 3 PDFs, um podcast de fundo e ainda tentou responder mensagens? Parabéns, você acabou de transformar seu cérebro num restaurante rodoviário. Tudo entra, nada digere. Estudos da NASA mostram que multitarefa reduz sua eficiência em até 40%. Traduzindo, você acha que está aprendendo mais rápido, quando na verdade está pagando 60% de imposto de burrice. Seu cérebro é como um estádio de futebol. Só entra um jogo de cada vez. Tentar assistir 5 partidas simultâneas é garantia de não entender nenhuma. A solução? Virar o segurança casca-grossa da sua própria mente. Experimente agora. Pegue seu próximo tópico e divida em pedaços do tamanho de um tweet. Só passe adiante quando aquele microlearning estiver 100% digerido. Parece pouco? Espere até ver como isso transforma a próxima técnica. Pare tudo. Seu esquecimento não é defeito, é o recurso mais sofisticado do seu cérebro. A natureza não erra. Você é que estava interpretando mal o manual. Seu cérebro é como um museu ultra-seletivo. A cada noite ele faz uma curadoria brutal. 70% do que você viu hoje vai pro lixo. E isso é uma bênção disfarçada. Sem esse filtro, você lembraria até o sabor do chiclete de 2012. Aqui está o segredo que vai virar seu mundo. A memória só fica forte quando você quase a perde. Esse sufoco de onde eu vi isso antes é exatamente o que faz o conhecimento grudar feito cola quente. Quer hackear esse sistema? Use a regra do quase. Revise o conteúdo só quando estiver no limite do esquecimento. É como malhar. O crescimento vem no esforço, não na repetição fácil. Mas tem um detalhe sanguinário. Se você errar o timing dessas revisões, todo o esforço vai pro ralo. E é exatamente isso que 99% dos cursos preparatórios fazem errado. Eu preciso te contar um segredo sujo da neurociência. Seu cérebro está traindo você. Ele prende memórias a cheiros, sabores, estados emocionais. E você nem desconfia desse crime perfeito. Marinheiros americanos aprenderam códigos secretos debaixo d'água. Adivinha? Quando testados em terra, lembraram só 30%. Mas ao mergulhar novamente, bam! 80% de recall. Seu ambiente não é cenário. É combustível cognitivo. Teste você agora. Lembre de um trauma de infância. Percebe como vem junto o cheiro da época? A textura da roupa? Até a luz do ambiente? Isso não é nostalgia. É seu cérebro mostrando a arma do crime. Quer usar isso a seu favor? Crie um ritual de imersão. Sempre que for aprender algo crucial, use o mesmo perfume, ouça a mesma trilha sonora, até vista a mesma cor. Seu cérebro vai entender. Isso é importante. Mas tem um lado sombrio. Se você ignorar esse princípio, pode estar apagando 60% do que estuda sem saber. Seu corpo tem janelas. Horários precisos onde seu cérebro ativa funções específicas. Se você estuda fora dessas janelas, está desperdiçando o seu próprio potencial. É como tentar correr com o freio de mão puxado. Exige esforço, mas não te tira do lugar. Einstein dormia 10 horas por noite. Darwin trabalhava só 4 por dia. Eles sabiam o que ninguém te ensinou. Produtividade não é sobre fazer mais, é sobre fazer na hora certa. Seu pico de cortisol nas primeiras horas da manhã é 50% mais alto. E você está gastando isso rolando feed. Quer mudar isso? Então faz o seguinte nos próximos 7 dias. Anota o exato momento em que sua mente liga. A hora que o cansaço te derruba e quando bate aquela clareza mental fora de hora. Esse é o seu código biológico. E quando você aprende a usar, vira uma arma. Manhã serve para memória, dados, vocabulário, conceitos. Tarde é para análise, resolver problemas, pensar com profundidade. Noite é solo fértil para criatividade, conectar ideias e enxergar padrões invisíveis. Mas tem um alerta. Se você continuar ignorando esse ciclo, seu cérebro começa a sabotar o próprio desempenho. E os sinais dessa sabotagem são silenciosos.
Até que viram bloqueios que te fazem desistir antes de chegar lá. Chega de estudar de qualquer jeito. Se você quer aprendizado acelerado, precisa de estrutura. Aqui é onde tudo se conecta. Nada de tentar aplicar técnicas isoladas sem um sistema. Isso só gera confusão. O que você precisa é de um plano claro, preciso e executável. Comece definindo a sua hora de ouro. O primeiro pico de foco do dia, cerca de 90 minutos após acordar. É nesse horário que seu cérebro está mais oxigenado e receptivo. Use esse momento para conteúdos densos, sem distração, sem conversa, só você e o que precisa ser aprendido. Depois, monte seu espaço de foco fixo, sempre o mesmo lugar. Mesma rotina de início. Isso cria um gatilho mental que ativa o modo de atenção total. Seu cérebro reconhece o padrão e entra no estado certo mais rápido. A seguir, sessões de alta intensidade. 25 minutos de foco absoluto. Depois, 5 minutos de pausa. Repete o ciclo, sem pular, sem negociar. Isso reduz a fadiga mental e mantém sua produtividade alta do começo ao fim. E aqui está a diferença entre quem repete conteúdo e quem retém. Gente comum estuda 4 horas seguidas, misturando tudo, revisando de forma aleatória. Gente estratégica divide o estudo em blocos, espalha a revisão ao longo da semana e respeita os próprios limites cognitivos. Resultado? Mais conteúdo aprendido, menos tempo desperdiçado, foco real. Se quer aprender mais rápido, pare de improvisar. Crie um sistema, execute e ajuste com base no que funciona para você. Quem domina o próprio processo domina qualquer conteúdo. Pausa tudo. Porque nada, absolutamente nada, do que você aprendeu aqui vai funcionar se você cometer o erro que 97% das pessoas cometem: acumular informação sem colocar em prática. Você não precisa de mais conteúdo. Precisa de reprogramação neural. Cada vez que você estuda e não implementa, está treinando seu cérebro a esquecer. Você cava com as próprias mãos o buraco onde sua motivação vai afundar depois. O cérebro é preguiçoso por natureza. Ele vai lutar contra toda mudança até o último segundo. Mas quando você insiste, ele cede. E quando ele cede, você muda, de verdade. Você não vira mais disciplinado. Você vira alguém que vive com foco. É uma mudança de identidade, não de técnica. E sabe como isso começa? Simples. Foco total por 2 minutos cronometrados. Nada de 1 hora de ilusão com celular por perto. Revisões de 30 segundos assim que acordar e antes de dormir. Gatilhos para consolidar memória. Acople os estudos a algo fixo. Exemplo. Terminou o café? 1 minuto de revisão imediata. É isso. Simples, direto, neuroeficiente. Um aluno meu, o João, saiu de 4 para 8,5 em cálculo em 3 semanas com essa rotina. Sem fórmula mágica. Só consistência aplicada com método. Mas presta atenção. Seu cérebro vai tentar te sabotar nos próximos 3 dias. Vai tentar te distrair, te convencer que isso é besteira. E é por isso que o próximo bloco vai te preparar para enfrentar seu pior inimigo, o velho você. Agora é aqui que a maioria falha. Não é na técnica, não é no conteúdo, é na constância. O obstáculo real não é a falta de tempo, é a sua mente tentando te puxar de volta para o conforto do que já conhece. Nos primeiros dias, tudo parece empolgação. Mas quando o cansaço bate, quando o resultado não vem rápido, quando ninguém aplaude, o cérebro começa a negociar. Só hoje você pode pular. Não vai fazer tanta diferença assim. E é nesse exato momento que você precisa ser mais forte que suas desculpas. Você vai querer largar. Vai querer voltar ao velho ritmo. Mas aqui tá o ponto. Quem só faz quando tá motivado, nunca sai do lugar. A verdadeira virada acontece quando você age mesmo sem vontade, mesmo cansado, mesmo sem ver resultado imediato. Porque todo avanço real nasce na repetição invisível. E se você não aprende a vencer no silêncio, nunca vai aguentar o barulho da vitória. Se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo. Isso mostra que você não quer mais viver no piloto automático, nem aceitar uma mente limitada por métodos ultrapassados. E é por isso que eu te convido a fazer parte dessa jornada de transformação real.
Se inscreve no canal agora e ativa as notificações. Não por causa do algoritmo, mas porque aqui cada vídeo é um passo direto rumo à sua versão mais estratégica, produtiva e focada. A gente não tá falando só de aprender mais rápido. A gente tá falando de assumir o controle do próprio desenvolvimento. E se tem uma coisa que eu posso te prometer é isso: ninguém vai lutar mais pelo seu crescimento do que você. Mas eu vou estar aqui para te lembrar disso toda semana.